Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a desaprovação ao governo Lula segue no patamar mais alto desde o início do mandato. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E o primeiro resultado que a gente vai mostrar diz respeito ao trabalho do presidente. Em outubro do ano passado, 51% aprovavam o trabalho do presidente. Em dezembro, 52%, em janeiro, 47%, 41% em março e agora 40%. Em outubro, 45% desaprovavam o trabalho de Lula. Depois, 47%, 49% em janeiro, em março, 56% e agora 57%. 4% não souberam ou não responderam em outubro. Na sequência, 2%, 4% e 3% nas duas últimas pesquisas. A Quest também pediu aos entrevistados uma avaliação sobre o conjunto do governo. Em outubro do ano passado, 32% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em dezembro, 33%. Em janeiro, 31%, 27% em março e agora 26%. 33% consideravam o governo regular em outubro. Em seguida, 34%, 28%, 29% e agora 28%. 31% avaliavam o governo Lula de maneira negativa em outubro e dezembro do ano passado. 37% em janeiro, 41% em março, agora 43%. Não souberam ou não responderam 4%, depois 2%, 4% e 3% nas duas últimas sondagens. A Quest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 120 municípios de quinta-feira passada até domingo. E para extrair sentido desses números, a gente recebe o Felipe Nunes, cientista político responsável pelas pesquisas da Quest e, desde as últimas eleições, um colaborador valioso do JG. Ele fala com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Felipe, boa noite para você. No seu entender, o que explica um aparente paradoxo entre vários resultados negativos para o presidente Lula, junto à base fiel dele, mulheres, base da pirâmide de renda, base da pirâmide de educação, ao mesmo tempo em que a pesquisa mostra uma melhora na percepção sobre economia? Boa noite, Renata. Prazer estar aqui de novo no JG. O que aconteceu e a pesquisa da Quest mostra é que a economia reagiu, o governo ainda não. Entre março e maio, caiu de 56% para 48% o número de brasileiros que disseram perceber uma piora na situação econômica do país. Ou seja, houve uma melhora nesse período, melhora essa que foi puxada principalmente pela percepção, Renata, de que os preços dos alimentos e dos combustíveis subiram menos nesses 2 meses, ou seja, uma desaceleração da inflação nesse processo. Esse alívio, Renata, no bolso dos brasileiros acabou tendo um reflexo também direto na vida das pessoas. Pela primeira vez, depois de muito tempo, aumentou o número de brasileiros que dizem, na nossa pesquisa, que a vida melhorou. Mas sabe o que chama a atenção, Renata? É que não melhorou para todo mundo, né? Eu vou pedir para a produção colocar um gráfico que eu preparei para a gente analisar junto. Olha só, enquanto as famílias de renda alta, de renda mais alta, passaram a perceber uma melhora na qualidade de vida, eles estão ali dizendo que melhorou, né, entre o mês passado e agora, a gente está vendo nessa linha azul, né? Entre os mais pobres, que são justamente, né, os eleitores com foco de atenção do governo, é a base do presidente Lula, neste segmento, não, a melhora não aconteceu. Ou seja, o governo falhou em melhorar a vida de quem mais importa politicamente para ele. E com isso, perdeu uma oportunidade de ouro de virar o jogo da opinião pública, já que havia um cenário econômico melhor. Mas tem um outro fator, Renata, para concluir, que ajuda a explicar por que a avaliação do governo não melhorou. E esse fator, é claro, foi muito bem coberto no noticiário, a crise do INSS. A gente vê agora no telão, Renata, que foi um escândalo que ganhou grande repercussão nacional, né? São 82% dos brasileiros que ficaram sabendo do caso, né? E pior, a maioria associa diretamente o problema ao atual governo.
Felipe, você sempre lembra para nós que pesquisa é uma fotografia do momento. A gente está relativamente distante da próxima eleição. Agora, a gente também sabe que um conjunto assim tão abrangente e homogêneo de indicativos negativos para o governo na pesquisa não é um cenário fácil de reverter. Onde, nos números, você encontra alguma margem de manobra para o governo? Essa pergunta é muito importante, Renata, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando o governo reconheceu que a situação estava de fato ruim em março, quando a Quest publicou 56% de desaprovação, o que o governo fez foi se reorganizar em torno de uma estratégia clara. O que o governo fez? Lançou políticas, programas, eventos que, na visão do governo, seriam capazes de produzir efeitos econômicos e também efeitos simbólicos que, de certa maneira, devolvessem à população um sentimento de esperança, que é o que estava faltando naquele momento. A ideia do governo ali, Renata, era simples: mostrar que o país, como diz o novo slogan do governo, estava dando a volta por cima. Na pesquisa publicada hoje, os dados mostram que essas medidas foram muito bem recebidas pela população. Na média, Renata, 79% dos brasileiros que ouviram falar de algumas dessas muitas propostas que foram apresentadas aprovaram as ideias colocadas pelo governo. Um número alto, um número expressivo. Qual que é o desafio agora? E acho que essa é a aposta que o governo faz daqui para frente. O desafio é que o governo tem que conseguir focar no que já existe, no que foi anunciado, tirar do papel essas ideias e entregar, principalmente para construir uma estratégia de comunicação que seja eficaz e que consiga dar sentido a essas entregas, né? Renata, me parece que sem uma estratégia política e de comunicação bem amarradas, o governo não vai conseguir superar esse momento tão difícil. Nós estamos há pouco tempo do fim da chegada do processo eleitoral e a reviravolta, a virada que o governo tem que fazer é fundamental nesse momento. Felipe, muito obrigada, especialmente obrigada esta noite, porque eu sei que você tem um voo cedo para pegar amanhã de manhã. Até a próxima.